A Roseni me fez esse convite e, de imediato, eu sempre aceito os convites que a Roseni me faz, porque eu acho que trazer o conhecimento, né, ou trazer uma experiência para quem está, né, participando de um grupo como esse, é sempre algo a mais. A informação é sempre algo que agrega. Então, a ideia é que hoje talvez eu fale um monte de coisas que vocês já sabem, né? Mas vou tentar falar por um prisma, que é o prisma da minha formação, que é psicanálise, e como eu vejo essas coisas. Então, vou seguir ali o tema que a Roseni me deu, que é a dependência química, mitos e verdade. Os mitos e as verdades nós vamos falar mais no final, mas eu vou primeiro começar pensando aqui no que é a dependência. Né? Usamos esse termo o tempo inteiro, dependência, codependência, dependência emocional. O que é dependência? Quando a gente vai buscar esse vocábulo no dicionário, nós vamos encontrar as seguintes definições. Estado ou qualidade dependente, subordinação, sujeição. Necessidade de proteção e arrimo, sustentação. Uma filial de uma empresa, uma parte acessória ou ainda o anexo de uma casa. Bom, pensamos aqui onde isso se encaixa, então, no tema que foi proposto falar hoje, dependência química ou droga-dependência, né? O dependente químico, ele vive, na verdade, nesse estado de subordinação, de sujeição ao prazer que a droga traz. Dizer que a droga não traz prazer, errado. Muito prazer. O problema é o custo-benefício que esse prazer tem. Né? É pensar que esse prazer leva, inevitavelmente, a um processo destrutivo. Então, não dá para negar que há um prazer. E esse indivíduo que se encontra nesse estado de dependência, ele está subordinado, ele está assujeitado a esse prazer que a droga, o álcool, qualquer tipo de droga, e aqui não estamos falando só de drogas ilícitas não, viu? Clonazepam é uma droga, né? Então, os ansiolíticos em geral são drogas também. E tem gente que tem vício, literalmente, para o remédio para dormir. Então, não estamos falando só de álcool, maconha, cocaína, não. Entra tudo aqui. Então, a gente entende que esse sujeito está assujeitado ao prazer que a droga proporciona. Falamos, então, de uma necessidade de proteção, de sustentação, de arrimo. Né? Para que esse sujeito venha necessitar dessa proteção, desse arrimo, significa que em algum momento ele está sem sustentação própria, ele está, na verdade, sem proteção. Ele se sente sem proteção e sem sustentação própria. Daí, busca na droga esse tipo de proteção ou sustentação. Ilusória, mas sentida como proteção e sustentação. E, por fim, encontramos ali uma definição, que é uma filial de uma empresa, uma parte acessória ou ainda o anexo de uma casa. Se eu pensar aqui que o sujeito... eu uso muito a palavra sujeito, gente, mas é um termo de psicanálise, tá? Então, se pensarmos que o indivíduo, com o passar do tempo, devido à sua fragilidade de identidade, ele vai acabar assumindo, em parte, a identidade que a droga propõe. Nós vamos falar, então, que ele passa a ser parte, né, uma parte acessória da droga. Não é a droga que é uma parte acessória dele, porque se assim fosse, ele estaria no domínio e a droga seria o objeto dominado. Mas nós estamos falando que a droga está no lugar de dominância, no lugar de dominar. Logo, pensamos que esse sujeito, então, passa a ser uma parte acessória daquilo que o domina, que, no caso, né, a droga escolhida, a droga eleita. Pois bem, falar também aqui, falamos do conceito de dependência, mas é importante também pegarmos dois pontos principais aqui, que é o que acontece na dependência química em termos neurofisiológicos e o que acontece em termos psíquicos. Né? Entendemos aqui que corpo e psiquismo é um todo. Um não está separado do outro. Né? Da mesma forma que, quando pensamos alguma coisa, nosso corpo reage. Né? Um teste simples. Se eu falo para vocês aqui, toda aqui a maioria, eu penso que dirige um automóvel, né? Os que dirigem.
pense e responda rápido. Com que pé você pisa no acelerador? Você vai ter que contrair os músculos da perna específica que você pisa, para localizá-lo. Então, um pensamento afeta nosso corpo. Assim, qualquer coisa que pensemos, qualquer coisa que interfira aí no nosso psiquismo, vai ter uma reação neurofisiológica ou fisiológica. Partindo disso, então, vamos falar um pouco do que é, então, a dependência química em termos neurofisiológicos. Opa, help. Agora, ó, pronto. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, uma ilustração de um cérebro. Existe uma área no nosso cérebro que é menos que 1% da massa cerebral total, que nós vamos chamar de hipotálamo. É um pedacinho de nada, uma amêndoazinha pequenininha. Então, ali nós vamos localizar o hipotálamo naquela parte alaranjada da projeção. O hipotálamo, ele é responsável por quase todas as nossas funções vitais. Sudorese, respiração, controle dos nossos batimentos cardíacos, controle da nossa temperatura corporal, né? Controle da ingesta de alimentos e de água. Então, ele praticamente é o comandante das funções simpáticas, parasimpáticas, autônomas, aquelas que a gente não faz pela vontade. Todo mundo respira, ninguém fala, eu quero parar de respirar agora, e para. Então, é um ato involuntário, né? O hipotálamo é responsável, então, por todas essas funções. Nessas células que cobrem essa amêndoazinha laranja ali, existem receptores para diversos tipos de cadeias, estruturas químicas. Vamos pensar aqui que quando você cheira cocaína, ou ingere álcool, ou mesmo fuma maconha, moléculas dessa substância entram no seu organismo, né? Vão entrar na corrente sanguínea e provavelmente chegará até ali no hipotálamo. Nesse momento, o hipotálamo vai decodificar essa substância que entra como algo que é possível entrar porque tem cadeia química semelhante, estrutura química semelhante à de outros produtos do nosso próprio organismo. Pois bem, o que é quando a molécula, por exemplo, da cocaína entra? O que ela vai fazer? No nosso cérebro, nós temos uma produção o tempo inteiro de uma substância, de um produto químico que nós chamamos de neurotransmissor. Existe um especificamente, chamado dopamina, que é responsável pelo nosso bem-estar, nossa sensação de prazer, de completude, de bem-estar, né? Quando você está numa festa, relaxado, lá, conversando com as pessoas, aquilo é prazeroso, né? E quem é responsável por isso é a dopamina no nosso sistema cerebral. A dopamina vai sair da célula nervosa, que é um neurônio, e vai se acomodar ali na saída dessa célula para entrar na próxima. Essa quantidade de dopamina que vai estar ali entre uma célula e outra, na passagem de uma célula e outra, é que vai nos dar essa sensação de bem-estar. Só que, como a dopamina, a partir dela se sintetiza outros neurotransmissores, como no caso a adrenalina e noradrenalina, há aquela coisa da agitação, né? Porque uma vai mexer com a outra. No momento que eu mexo com a dopamina, eu também aciono o sistema adrenalina, noradrenalina. E o que acontece nesse momento? Se agita, força no corpo, a coisa do, né, atacar ou correr, que a adrenalina proporciona. Quando a gente está num brinquedo lá no Hopi Hari, ou recentemente eu fui no teleférico de São Vicente, nossa, adrenalina pura, né? Só que a minha não era de correr, era de paralisar, ficar quieto e fechar os olhos, para não ver a altura. A minha adrenalina ela funciona diferente. Ela paralisa, literalmente, né? Que é uma defesa, não deixa de ser. Pois bem, vamos lá. Quando a molécula da droga, né, ela é percebida no nosso sistema cerebral,
a droga vai fazer com que haja uma quantidade maior de dopamina entre as duas células, fazendo com que essa sensação de prazer e bem-estar, ela se multiplique. Só que isso tem um custo, né? Qual é o custo? Se esvaziam todos os depósitos de dopamina que tem dentro da célula nervosa para que haja essa sensação infinita de bem-estar e, depois de um momento, não há mais produção de dopamina, não há mais a recuperação daquela dopamina que foi usada e descartada, porque ela é impedida de entrar na célula de novo pela própria molécula da droga. Então, a molécula da droga inibe a recaptação da dopamina de volta, né, para ser reaproveitada. Isso significa que a célula se esvazia desse determinado neurotransmissor. Aí, no dia seguinte, o que você tem? Prostração. O cara está lá acabado, destruído, literalmente, né? Ele está destruído porque não tem energia. Toda a fonte de energia dele, toda a fonte de dopamina dele foi utilizada, de tal forma que a célula não vai conseguir sintetizar esse produto a curto prazo, na forma mais rápida, para repor aquela que foi perdida. Então, a gente diz que é um caminho de altos e baixos, né? No momento do uso, é euforia, é alegria, é força, é vitalidade, né? No momento seguinte, queda, depressão. Não é a depressão da tristeza, é mais uma depressão por falta de energia, desvitalização e, em certo ponto, em alguns casos, culpa, né? Então, nós temos esses dois ingredientes aí, quando falamos da dependência química a nível neurofisiológico. Opa! Eu não estou muito acostumado com o bichinho da Roseni aqui, não, mas vamos lá, vamos tentando. Então, a droga faz o quê? Estimula a fabricação e a liberação da dopamina. Então, já falei disso. Inibe a recaptação. A dopamina vai ter que ser usada ali, depois metabolizada, excretada, não vai ser reaproveitada mais. Não volta para dentro da célula. Proporcionando essa maior concentração de dopamina, vai automaticamente aumentar também a proporção de adrenalina e noradrenalina, dando a impressão de uma força muscular, de um ânimo que não é o normal do nosso dia a dia. Tudo isso acontece entre uma célula nervosa e outra. Então, isso nós dizemos que seria a explicação neurofisiológica, né, para a droga no nosso organismo. Pensamos que essa ação prolongada, essa prolongada e viciante sensação de prazer, ela, né, quem não quer prazer? Aprendeu o caminho, vai de novo buscar, né? Freud fala, então, que o homem busca sempre o prazer evitador, né, ou desprazer. Pensamos que, uma vez aprendido esse caminho, o sujeito vai buscar cada vez mais essa sensação de infinito e viciante prazer. Só que, com o tempo, né, aquela moléculazinha que faz esse efeito vai ter que ser aumentada, porque ela vai perdendo a sua força. E a gente vai chamar isso, então, de tolerância. Tolerância é quando a quantidade de droga que eu uso e que me dá aquela sensação de prazer já não dá mais. Eu preciso aumentar. Eu preciso subir um pouquinho mais para ter aquele efeito que eu tinha antes. A partir daí, vai se aumentando gradativamente cada vez mais, até chegar a um ponto que eu estou literalmente assujeitado à droga, ou seja, estou dependente. Ok? Aqui nós falamos, então, por exemplo, quem lida com pacientes que tomam clonazepam, Rivotril, o famoso Rivotril, sabe que você começa com meio comprimidinho, daqui a pouco vai ter que aumentar, porque aquele meio comprimidinho já não faz você dormir mais, né? Então, chega uma hora que você está sempre aumentando a dosagem. Isso é tolerância. Isso envolve outros processos fisiológicos, como, por exemplo, uma sobrecarga no fígado para metabolizar essas substâncias. Mas aqui nós nem vamos entrar nisso, porque senão a coisa vai longe aqui, tá? Então, vamos nos manter aqui nessa questão, né, cerebral, neurofisiológica. Agora, a questão é assim, a droga está aí, está em todo lugar.
Porque alguns indivíduos, né, estão mais predispostos ao uso da droga do que outros, né? Aí você pensa, quando você vê um caso muito sério dentro da família, mas por que fulano? Né? Por que isso acontece com meu filho, minha filha, meu pai? É certo que há realmente alguns indivíduos que vão ter aí uma tendência maior à compulsão. Agora, essa compulsão pode ser a dependência química, como pode ser outros tipos de dependência. Podemos pensar aí na sexual, podemos pensar no consumismo, né, que são todas formas de compulsão. O que esse indivíduo quer, então, né, com esse objeto que ele traz para si o tempo inteiro, sem parar e que nunca sacia? Alguma coisa ele quer colocar num lugar que está vazio. Algo ali está vazio que precisa colocar esse produto externo. Então, nós vamos falar que o sujeito que tem a predisposição a essa compulsão, né, ele tem uma formação inadequada de identidade. Aí eu tenho que retomar um pouco a psicanálise e falar um pouco da formação do eu, né? O eu é, quando eu me olho no espelho, eu sei que sou eu me reconheço ali. Ali tem um corpo, mas não é um pedaço de carne, é um corpo que pensa, um corpo que tem sentimento. Então, essa subjetividade, essa coisa impalpável, que é a emoção, o que eu penso, toda a minha história, ela é depositada ali num pedaço de carne. Esse pedaço de carne, que é o meu corpo, ele está investido, né? Investido libidinalmente, investido pela a minha história. Então, não existe um corpo só. Existe um corpo e uma identidade que faz parte desse corpo. E eu digo que isso é o eu do sujeito, a identidade do sujeito. Como é, então, que se forma a identidade do sujeito? A identidade, a formação do eu, se dá, para nós psicanalistas, entre 8 a 2 anos de idade, né? Então, para falar disso, eu uso uma metáfora, que é a metáfora que Lacan, um dos psicanalistas da contemporaneidade, vai falar, então, da formação do eu, que é o estágio do espelho. O que acontece com uma criança quando ela se vê, se dá conta pela primeira vez da imagem no espelho? Opa, estou lá na frente. Então, vamos olhar aqui essa criancinha se olhando no espelho, né? Primeiro que, com 8 meses de idade, a criança não sabe quem é ela, Para ela, esse universo está começando a se abrir, porque ela sai de um estado que ela está fusionada à mãe, onde a mãe, ela, os objetos, é tudo uma parte dela, ela é uma pequena majestade que o mundo gira ao redor dela. Ela começa a se dar conta de que não é bem assim, a mãe se afasta por um momento. Peraí, mas a mãe não devia se afastar? Por que se afasta? Então a mãe sobrevive sem ela? Ela, então, não é a majestade que pensa ser, né? Nesse primeiro momento que ela está se dando conta de que essa mãe falta de vez em quando, que não está presente, ela também se percebe, ou percebe uma imagem que ela não sabe que é dela no espelho. Quando eu falei que é uma metáfora, porque esse espelho pode ser a face da própria mãe, pode ser qualquer pessoa que projeta a imagem do humano para essa criança. Ela sequer sabe que é humana. Ela vê a mãe como algo que está fora dela, mas que ela não se sente igual, né? A formação do eu implica em eu assumir o meu status de humano também, né? Então, pensamos aqui que, nesse primeiro momento, a criança fica fascinada. Ela quer tocar, ela quer beijar a imagem, ela quer pegar, né? Ela está presa pela imagem, literalmente hipnotizada pela imagem que ela vê no espelho, que é ela mesma, mas ela não se dá conta disso. Para ela, pela primeira vez, ela vê algo que parece ser igual a ela. Nesse momento que ela se dá conta disso, nós temos um problema. Uma criança com 8 meses, elas hoje estão bem precoces, é certo, né? Já precoces até demais, né? Daqui a pouco elas nascem falando com dente já. Mas, lá atrás, um pouquinho antes, a gente entende que com 8 meses, a criança não tem tônus muscular. Se você põe ela sentadinha, ela tomba no berço e cai de costas, perninha para cima. Tônus muscular seria
o grau ideal de contração do músculo para manter uma determinada posição. A criança não tem isso, né? Então, ela é dependente do outro para que a coloque em determinadas posições, para que faça determinadas coisas. Nesse momento, com 8 meses de idade, ela não tem sequer a capacidade de usar a pinça polegar indicador. O que ela faz é pegar as coisinhas e apertar assim, na mão, né? E não aperta porque não tem força. Logo, pensamos que quando ela entra nesse primeiro momento de ver essa imagem, ela é totalmente dependente dessa mãe, ou de quem faça o que chamamos de função materna, que pode ser até uma empregada, pode ser a tia, a mãe faleceu no parto, pode ser, tem que ter alguém que faça a função de mãe, a avó, seja lá quem for. Não importa, a mãe aqui ela não é biológica, ela é uma função, né? Então, esse outro igual, ao mesmo tempo que me fascina, também me dá medo. Porque esse outro igual pode ser alguém que vai roubar o meu lugar, né? Então, ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio a imagem que eu vejo no espelho. Ao mesmo tempo que eu quero abraçar essa imagem, eu quero destruir. Só que isso vai passando, chega um tempo que a criança, então, já não percebe que ali há um outro. É uma imagem sem vida, porque ela não consegue nunca atingir esse outro. Mas ainda assim, não é ela. É uma imagem apenas. Não é mais um par, alguém que se parece com ela. É apenas uma imagem. Aí entra a mãe. De novo, a dependência da mãe, né? A mãe que conta para essa criança, olha lá, aquele é você. Fulaninho, olha lá. E aí a mãe vai mostrar a essa criança que aquela imagem é ela. Isso por volta de 2 anos, então, esse sistema neurofisiológico amadureceu. Amadureceu a ponto da criança já ter movimentos motores mais refinados, né? Ela já tem uma certa coordenação motora. Ela entra nessa fase de formação do eu totalmente o cérebro pensa, o corpo não reage. Então, Lacan vai dizer que é a síndrome do corpo esfacelado, né? O corpo que não obedece ao que eu quero. Só que ela sai lá na frente, com 2 anos, sabendo que aquela imagem é ela já consegue fazer coisas que a imagem reflete, né? Já sai com o que nós dizemos uma identidade, ainda que vá se desenvolver mais, mas a base, a sustentação para tudo que vai ser construído em cima dessa imagem, se dá, então, até 2 anos de idade, né? O corpo passa por um processo de amadurecimento muscular, e a criança, então, já tem domínio desse corpo, ela já é a dona desse corpo. Esse corpo já está ali unido à carne e o subjetivo, a carne e todo o psiquismo que se instalou nele, certo? Isso seria a formação do eu normal, que todo mundo deveria, ou passamos, nós todos passamos por essa formação específica do eu. Lembrando que, antes de entrar, ou logo que se entra, a criança é totalmente dependente da mãe. E ela deverá sair com uma certa autonomia, uma certa independência, ok? Vamos lá. A gente diz, então, que aquele indivíduo que vai ter essa predisposição à compulsão de forma geral, à droga, à dependência, né? O espelho dele se partiu em algum lugar. Então, a gente vai se referir ao estágio do espelho quebrado, ou ao estágio do espelho estilhaçado, né? Algo intermediário se inscreve entre um estágio de espelho bem-sucedido e um estágio de espelho impossível. Impossível porque, lá no final, não se dá conta da formação de um eu. Esse eu não se sustenta, né, com 2 anos de idade, como deveria se sustentar na forma normal do desenvolvimento. Vamos dizer que como não há a consolidação do eu, a criança tende a retomar o estágio da dependência da mãe. Então, pensamos aqui, o que faz, então, o espelho se quebrar? Várias coisas podem fazer o espelho da formação do eu se quebrar. Uma delas é o conceito de trauma.
Agora, gente, trauma é um conceito extremamente relativo. Que você vai falar assim, meu filho nunca passou por nada disso, nunca teve nada realmente significante ou traumático. Como eu sei? Eu não sei. Porque o trauma é recebido pela criança como tal e nem sempre é vivenciado por quem está em volta como um trauma. Por quê? O que compõe um trauma? Primeiro, um elemento surpresa. Tem que ser algo que aconteça quando menos se espera, que coloque o sujeito, o indivíduo ou o bebê em total condição de impotência e que gere muita angústia. Né? Eu vim do interior de Minas Gerais, não vou nem correr o risco de falar minha idade aqui, mas só falo que eu vim de Minas Gerais de alguns anos atrás. Então, se contava muita história de fantasma, né, para a criança dormir. Olha que monstruosidade, mas tudo bem. Se contava muita história de fantasma, de cemitérios, né? E as crianças adoravam isso, a monstruosidade total, destruição. Mas o fato é que muitas dessas histórias traumatizaram crianças que, mesmo adulto, sabendo que tudo aquilo era uma fantasia, eles tinham medo. Aquelas histórias inocentemente contadas poderiam ser um trauma para aquelas crianças. Em algum momento, funcionou como trauma, gerou muita angústia. Né? Então, o trauma é algo que eu não sei se foi, para mim não foi um trauma, mas eu não sei para o outro o que mobilizou ali de angústia, de impotência, né, e de surpresa para ele. Então, a criança está sujeita ao trauma, mesmo quando a mãe não percebe que algo, né, que para a mãe seria um trauma acontecesse, mas para a criança aconteceu. Então, tem a questão da rejeição por parte da função materna. Vários momentos aí a gente escuta no consultório que a mãe foi muito boa, que fazia comida, cuidava bem, protegia, mas falta alguma coisa. Proteger, alimentar, higienizar, cuidar para não ficar doente, não é afeto. Afeto é um conceito diferente. Né? Não basta cuidar, não basta proteger, não basta higienizar, não basta prover. Tem que ter algo a mais que gere prazer. O afeto é aquilo que afeta o sujeito, aquilo que entra no sujeito. Logo, nos primeiros momentos que a mãe põe o bebê no colo, ali a gente diz que o bebê foi atravessado pelo afeto da mãe. E ele passa a pensar que toda vez que ele vai se alimentar, seja no seio ou na mamadeira, tanto faz, existe um prazer, que é o prazer daquele aconchego, que é o prazer daquele olhar que conta como ele é importante, como ele de fato importa. Né? Quando não há esse afeto, né, quando não há esse prazer que faz o bebezinho pequeno ser atravessado pela pulsão, que é a busca incessante de prazer dali para frente, né? Nós vamos pensar que a mãe cuidou, né, fez tudo que podia, mas como ela talvez não tivesse tido também alguma coisa, ela não tinha o que dar. Então, muitas vezes a gente fala, mas a mãe é culpada. A mãe não é culpada de nada, gente. Porque, se olharmos a história, né, a mãe dá aquilo que teve, ela não pode dar o que ela não teve. Como vocês vão dar também o que tiveram para seus filhos. Ninguém pode dar o que não teve. É preciso ter tido para poder dar. Né? Então, não é uma história de culpados, é uma história de circunstância de vida que se repete de geração a geração e que precisa, né, trabalhar em cima daquilo de uma forma terapêutica, seja com psicologia, com grupo. Aqui, por exemplo, no Celebrando, se trabalha de alguma forma isso, que é uma mudança na história. É um desvio, pegar um outro caminho e não repetir aquele padrão antigo. Então, a gente diz que a mãe, muitas vezes, não deu esse afeto, não porque ela não quisesse, mas porque, de alguma forma, ela não teve para dar. Né? O não desejo do nascimento por parte da mãe. Às vezes, o filho é um acidente. E ele é assumido como um acidente. Né? Não é o filho desejado, até se ama esse filho, mas não se desejou ter esse filho. Isso implica numa marca. Querendo ou não, essa história acaba deixando uma inscrição ali na identidade daquela criança. Ele foi amado, mas ele não foi desejado. E a gente precisa ser desejado. Porque a grande questão do ser humano
Ninguém ama para não ser amado. Só se ama para ser amado. Ser amado é ser desejado. Eu só sobrevivo quando há o retorno do outro. Eu invisto no outro, ele me devolve, de alguma forma. Seja dizendo que eu sou maravilhoso, que eu sou inteligente, que eu sou gostoso, qualquer coisa. Mas tem que me devolver. Eu amo para ser amado e não amar incondicionalmente. Isso faz parte de um outro que não é do nossa alçada de humanos. Tá? Nós amamos para ter de volta. E dizer também, aí vem a grande piada, que o amor de mãe incondicional, já é demais. Não existe amor incondicional. Todo amor quer retorno. Né? A mãe, por mais que o filho não dê, ela quer botar o produto dela lá em evidência. Olha o que eu fiz de bom, botei no mundo. Então não tem nada de incondicional. Certo? Então, partindo aqui, seguindo o meu pensamento aqui, né? Esse não desejo do nascimento faz com que se registre na criança uma marca de que ela não é desejada o suficiente. Ela pode até passar dali, a mãe se apegar, ser carinhosa, mas vai haver essa marca do não desejo. Né? Há intervenções negativas da função paterna. São pais muito violentos que a criança pode não perceber o que acontece, mas ela percebe algo de estranho quando o pai bate na mãe em casa, um pai alcoólatra. E a gente fala, não, mas a criança vai ser alcoólatra? Não, eu não estou discutindo aqui a questão genética, não estou discutindo a questão hereditária, estou discutindo aqui que abriu-se ali uma fenda na identidade com um trauma vivenciado diante de uma situação que a criança escuta a mãe gritar, escuta o barulho e não sabe nomear isso. Ela não sabe o que é isso. Né? Então, situações de violência extrema por parte do pai em casa também contribuem para que esse espelho se quebre. Né? O luto de uma mãe que perdeu o pai ou a própria mãe logo após o nascimento do bebê. Essa mãe está com um rebaixamento afetivo, ela não consegue transmitir afeto. Não porque ela não tem, é porque ela está num estado de dor tão profundo e a dor nos vai rebaixar a possibilidade de transmitir esse afeto. Então, essas questões, que muitas delas são circunstanciais, não são intencionais, podem, de alguma forma, fazer esse espelho se partir. Né? E quando o espelho se parte, não sei se vocês já viram a foto de um espelho partido. Então, o espelho partido não reflete a imagem inteira. Cada estilhaçozinho reflete um pedaço da imagem. E essa imagem fica toda partida. Logo, a criança, né, nessa metáfora do espelho partido, ela não consegue... vamos lá, voltando. Eita, eu sou muito bom com isso. Sou maravilhoso. Ela não consegue... eu não sei se eu vou parar a foto do espelho partido, mas não faz mal. Lembrem que o espelho partido, ele não dá uma imagem completa. Né? Ele vai dar pequenas imagens e não vai formar um todo. Isso quer dizer que esse sujeito, né, essa criança, não chega a uma autonomia que deveria chegar, não chega a um lugar suposto de identidade, de reconhecimento do corpo dela mesma como dela e da subjetividade. Então ela fica no meio. O que resta essa criança é um imenso buraco na formação do eu e uma tendência a voltar àquele estágio que era o estágio da segurança, que é a dependência da mãe, no caso. Só que esse sujeito cresce. Esse sujeito vai lá para frente, vai se tornar um adolescente, né, e ele vai buscar sempre alguma coisa, primeiro que preencha o buraco, segundo que ele possa depender. Na definição que eu dei inicial, encontrada no dicionário, nós temos lá que dependência é uma necessidade de proteção e sustentação, de arrimo. Né? É nesse momento que a droga entra, ou que a compulsão entra, o alimento entra. Né? Os transtornos alimentares, a compulsão alimentar tem o mesmo princípio, não muda. É nesse momento que nós vamos preencher o vazio da identidade e nos tornarmos dependentes, como se buscássemos, de alguma forma, aquela dependência inicial do outro mãe, que é a figura mais importante na vida de um bebê até aproximadamente 2 anos. Né? Pois bem, vamos seguir aqui. Então, para que serve a droga? Né? Ela é uma mãe substituta.
ela dá prazer, ela, de alguma forma, acolhe, dá a ilusão de autonomia e completude. Então, ela entra como uma substituição de mãe, literalmente, né? Um adulto não vai pedir à mãe que ponha ele em tal posição, a não ser que ele seja psicótico, mas, no geral, não há isso, né? Ele pede para a droga. Então, a mãe não pode ser mais solicitada, a droga é, né? A droga funciona como se fosse uma cola, que cola os pedaços desse espelho para ele poder se ver, ainda que todo fracionado, dá uma ideia de que ele é. Quando ele está sob efeito da droga, ele geralmente tem uma ideia distorcida, não real, mas uma ideia falsa de que ele é alguma coisa, né? Eu nem estou dizendo que ele é de fato ele é alguma coisa, né? Então ela cola os pedaços desse espelho. Com o tempo, o aumento e a frequência vão, né, se acelerando, e esse sujeito passa a viver literalmente em função da sua compulsão. Tudo que ele faz é visando buscar a droga, o alimento, ou o sexo, ou o dinheiro para gastar. Tudo que ele fizer vai ser em busca da mesma coisa, né? Nesse momento, a gente diz que ele assumiu a identidade da droga. Ele não tem mais vontade própria, ele não tem mais desejo dele, tudo que ele vai fazer vai ser para buscar a droga. Ele vai se prostituir para conseguir droga, ele vai roubar para conseguir droga, ele está agora fazendo alguma coisa já pensando no momento seguinte que ele vai estar em contato com a droga. Então, ele já não tem nenhuma identidade. Aqui a droga já assumiu a identidade do sujeito. Então, é nesse momento que, naquela primeira definição, dependência como um acessório de uma empresa, uma parte de uma empresa, aqui a gente pode encaixar esse conceito, porque, nesse momento, ele é parte da droga, uma parte inseparável dela. Ok? Aí falamos do que é um tratamento por dependência química. Bom, eu vou dizer para vocês que, na verdade, é um tratamento difícil. Não é nada fácil. Por N razões. Primeiro, porque não se trata com um só profissional. Exige aí que, pelo menos, tenhamos aí alguém que faça parte, né, da terapia psíquica do sujeito, psicológica, e alguém que faça uma parte medicamentosa. Então, nesse momento, entra um psiquiatra, né, e um psicólogo ou psicanalista que seja. Às vezes, até mais do que isso. Dependendo do estado de saúde desse indivíduo, se requer um clínico geral, um nutricionista, alguém que vá ajudar a um pronto restabelecimento. Mas os dois eixos principais é a psiquiatria e a psicoterapia, seja ela analítica ou não. Uma complementa a outra, elas não são excludentes, ou seja, uma não vai funcionar bem se não tiver a outra como suporte. A terapia medicamentosa geralmente é feita com remédios que vão, de alguma forma, fazer uma contenção física do sujeito, dos impulsos, dos descontroles desse sujeito. Isso é geralmente feito ou com alguns antipsicóticos mais leves, ou, às vezes, até com um antidepressivo. Existem alguns remédios usados, por exemplo, na compulsão pelo álcool, e que estudos mostram que eles funcionam muito bem com a cocaína. É o caso da naltrexona, né? Mas o que mais se usa hoje é uma combinação de antipsicótico e, às vezes, um ansiolítico. No momento que o sujeito está ansioso, ele não tem controle daquilo. Para sair daquela ansiedade, ele vai buscar droga, né? Se a gente está ali com o uso do ansiolítico bem dosado, o efeito do remédio vai evitar, ou vai retardar, pelo menos, o processo compulsivo, o impulso de buscar. A psicanálise, por sua forma, ela vai, num primeiro momento, situar esse sujeito na história dele, implicá-lo no seu sintoma, ou seja, ele é responsável, né? Aí o sujeito fala, não, mas eu fiz inconsciente, tá? O inconsciente é seu, não é meu? Então você é responsável por ele, não eu, né? Então, o sujeito tem que se responsabilizar por onde ele está. Se ele não se responsabiliza pela escolha que ele fez, não há como tratar.
Porque quem está bem não tem o que melhorar. Logo, ele precisa admitir que não está bem, né, que fez uma escolha errada, para dali partirmos para um caminho ali. Esse caminho implica, primeiro, em uma mudança de hábitos, em reconhecer o que foi que ajudou, que ficou associado ao uso da droga no caminho dele. Aí entra os bares que ele ia, as amizades que ele tinha, né? Geralmente lugares que se frequentava, que era comum o uso de drogas. Então, é tentar tirar esse sujeito desse padrão habitual, né, de prazer que ele tinha. E aí entra amigos, bares, pessoas, lugares, tudo. Trazer a família para apoiar o tratamento. Essa é a parte difícil, gente. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu não trabalho com criança em consultório. Porque meu maior problema com criança é mãe. Ô bicho chato. Tá louco. O problema é da mãe, ela quer que cure o filho para curar o problema dela. Mas é ela que tem que se tratar, não é o filho. Complicado isso. E a mãe do dependente químico não é diferente. Ela é igualzinha. O problema não é ela, não é o pai, eles são ótimos, o problema é o filho descabeçado. Nunca é a família que acaba, de alguma forma, contribuindo para que a dependência se instale. Né? Então, eu sempre digo que é muito difícil, quando envolve família, você trabalhar com o sujeito. Então, eu, particularmente, menor de 15 anos, eu não atendo, porque envolve pai, e eu não gosto de trabalhar com pai. Com mãe e pai. Tá? Olha, agora deixa eu fazer a minha meia-culpa aqui, né? Eu tenho pacientes aqui na plateia. Ó, gente, os pais dos meus pacientes são diferentes, tá? Eles são ótimos. São ótimos. Então, não, porque depois eu me lixar lá na porta, tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui. Não me lixam lá na porta, tá louco? Então, esse alinhamento que a gente faz, família, e a família também tem que se implicar na doença do membro, porque em algum momento essa família abriu um espaço para a doença se instalar. Né? Essa implicação também sugere que haja mudanças na forma como essa família se comporta com esse sujeito. Né? Tudo isso implica em muito esforço e tempo. E muitas vezes há obstáculos que impedem de imediato que o tratamento caminhe. Né? Vamos lá. Então, como é que o sujeito chega na clínica para tratamento? Primeiro que ele não chega por vontade própria. Ele é sempre mandado. Alguém pede que ele vá. Né? Nunca é ele que decide que ele vai. Então, a pressão da família é que ele precisa se tratar, ou ele está saindo da clínica, precisa se tratar, ou a coisa chegou num ponto que ele precisa fazer alguma coisa para mostrar, né? Ainda que ele não pretenda se tratar, mas ele faz, dissimula que ele quer se tratar para tudo ficar em paz. Então, há ali algumas questões que entram. Mas ele chega na clínica sem saber de si mesmo. Ele não dá notícia do que ele pensa a respeito das coisas, ele não dá notícia de um plano do futuro. Por quê? Uma característica do droga dependente é que ele não tem futuro. Ele só tem presente. E o presente é o uso da droga e o prazer. Não tem um plano para o futuro, não tem nada que o prenda no futuro. Isso torna uma condição difícil, porque o que nós fazemos hoje? Você junta dinheiro porque você quer fazer uma viagem no futuro, você quer comprar um imóvel no futuro, você quer fazer... Então, você tem um sentido para as coisas que você faz hoje através de um futuro que você cria na fantasia. Se não há futuro nenhum, nada faz sentido, só resta o prazer imediato. Se não há futuro, eu não consigo prever o malefício que a droga me causa na frente. O imaginário, né, a nossa capacidade de fantasiar, vai ser reduzida a ponto de ficar só a ver presente. E é esse o momento que fica complicado, que a gente tem que ir recuperando com esse sujeito os planos dele para frente. O que ele pretende? Né? Como é que ele vai se ancorar nesses desejos futuros para poder caminhar e dar um sentido para a vida? Né? Então, ele chega sem saber de si mesmo. Nada sabe do futuro, embora manipule informações para parecer que sabe, porque eles sempre têm uma historinha, né? Porque uma coisa é certa, gente, eles desenvolvem uma capacidade de manipulação que é ferrada.
Se brincar, até você entra na história. Eles te levam junto, te arrasta junto. Porque ou historinha triste que eles contam e choram e fazem bem feito, né? É fantástico como eles são. Maravilhosos. Atores, assim, Globo está perdendo. Mas vamos lá. Não sabe o que sente pelas pessoas à sua volta. Eu não sei se eu amo meu pai, se eu não amo. Não sei o que eu sinto pela minha esposa. Parece que tudo fica embotado, né? Não sabe o que deseja profissionalmente. Para eles, a única coisa que eles sabem é o aqui e o agora. Ou eles estão saindo da clínica e falam assim, não, eu tenho que ficar atento para não recair, né? E aí está preso no presente também. De novo, o foco está sendo a droga, mesmo que não queira recair, o foco é a droga. Ou, se ele não foi para a clínica ainda, é a história do, eu vou enganar aqui para usar daqui a pouco lá fora. Né? Então, ele não sabe o que sente pelas pessoas à sua volta, não sabe o que deseja profissionalmente e não sabe do que gosta, além do abuso de substâncias. Ou seja, ele não sabe quem ele é. Logo, aquela história do estádio do espelho, aquela história que falamos, né, da formação de identidade, fica comprovada quando ele chega realmente tem um puta buraco na identidade, porque ele não sabe quem ele é. Ele só pode existir na condição paralela de existir sujeito ao prazer da droga. Sem a droga, ele não tem existência. Né? O nosso trabalho, então, como psicanalistas, é ir tentando situar esse sujeito, dar uma forma para essa identidade, e criando objetivos, e ancorando esse sujeito em pequenas coisas do dia a dia, para que ele possa ter ali alguma coisa para dar sentido para a vida dele, que não seja o uso da droga. Né? Então, mas há dificuldades durante o tratamento. A maior dificuldade que eu acho é a questão dos lapsos e das recaídas. As recaídas, pior, porque os lapsos, o sujeito vai lá, enfia o pé na jaca, mas sai e volta, e consegue se manter um tempo sem uso. A recaída não, ele enfia o pé na jaca e fica atolado nele, e não sai mais do estado. Né? Então, a recaída é um empecilho muito grande. Embora saibamos, todos nós que trabalhamos com droga-dependentes, que vai haver recaídas. Em algum momento do tratamento, a recaída vai acontecer. O que nós consideramos como sucesso é o espaço que se aumenta cada vez mais entre uma recaída e outra. Né? Esse espaço nos diz que o tratamento está indo no caminho certo, porque a gente está aumentando esse tempo sem o uso da droga. Né? Então, os lapsos menos mal, mas as recaídas, elas são sempre problemáticas, sempre são obstáculos que nós temos que vencer, e muitas vezes, depois da recaída, o paciente não volta mais, que é outro problema. Né? Conseguir fazer esse sujeito se reinserir num meio familiar, social, cultural, de forma adequada. Porque sabemos que o vínculo social, o laço social, né, os amigos que eu crio, as pessoas que, de alguma forma, eu crio qualquer tipo de laço com elas são elementos que fazem parte do tratamento. Né, porque eu tenho um apoio extra-analista, extra-terapeuta, eu tenho um apoio. Então, essa inserção, de novo, no laço social é muito importante. Fazer com que esse indivíduo crie ali um ambiente de pessoas à sua volta que possa servir de apoio. Né? Isso é difícil, porque ele chega tão detonado no consultório que, até por esse buraco de identidade que tem, ele não se considera capaz de manter laços. Os laços são fugazes. Né? Antes do tratamento é uma fraternidade, porque a droga ela tem uma fraternidade, né, gente? Ah, você não tem dinheiro hoje, eu te dou hoje. Né? Eu te pago a cerveja, ou eu tenho um papelotezinho aqui, dá para dar um tiro aqui, eu te passo. Né? Então é uma fraternidade maravilhosa, todo mundo é irmão. Todo mundo ajuda todo mundo a afundar. Mas nós temos que criar, então, uma outra fraternidade. Uma fraternidade que consiga funcionar como apoio para esse indivíduo, que ele possa usar isso a seu favor. Né? E aí já não é a fraternidade da droga, mas a fraternidade que insere esse sujeito de volta no laço social, que cria coisas, um ambiente para ele poder dizer o que ele sente, sem ter medo de ser recriminado. São aqueles amigos que você liga à madrugada e fala, estou mal, acho que vou recair. E o cara vai,
te buscar lá e vai conversar com você. Então, esse tipo de reinserção a gente tem que fazer, via consultório, estimular isso. A família, as dificuldades da família em mudar o padrão, né? Se a gente sabe que o sujeito recaiu várias vezes dentro dessa família que funciona nessa linha, a gente sabe que essa linha não ajuda. Algo tem que mudar. Né? Aí a gente vê casos assim, nossa, mas ele estava tão bem, estava na hora de trabalhar, já estava... E aí recaiu. A pressão, muitas vezes, é um empurrão para a recaída. Então, a gente tem que saber dosar a pressão, segundo a capacidade e a possibilidade que esse sujeito tem. Não é que ele parou de usar a droga, ele está bom para ir trabalhar e para fazer 1000 coisas. Espera, menos. É uma coisinha de cada vez que a gente vai dando, para ver o quanto ele suporta lidar com aquilo. Se você empurra muito, ele não dá conta, ele afunda de novo. Então, tem que saber ali qual é a velocidade daquele indivíduo. E cada indivíduo tem uma velocidade própria. Não tem regra. É o trabalho analítico que vai determinando como ele vai conseguindo lidar e que velocidade ele tem para ir assumindo coisas de uma forma saudável e se manter nelas. Porque se pressiona demais, a corda rompe e o bicho afunda de novo. Trazer essa família, ou indicar essa família para um tratamento, muitas vezes em grupo, né? Eu diria até que aqui não tem a ideia de um tratamento, mas é um grupo de apoio que funciona bem quando se trata de codependência, quando se trata, né, de pessoas... O que é a codependência? É quando a família muda a vida dela, a rotina dela, em função do membro dependente. Então, a mãe para de dormir na hora que esperar o filho chegar, ver como é que ele vai chegar, se ele vai chegar alcoolizado, drogado ou não. Né? Aí, daqui a pouco, coisas que eram feitas não podem mais fazer, porque ele vai chegar, vai ficar irritado. Isso é codependência. No momento que eu mudei a minha vida para atender a condição do outro, já estou codependente dele. Tirar a família dessa codependência e botar limites muito claros. Né? Eu sempre digo, quer usar? Usa. Problema seu, mas arca com as consequências. Né? Porque a família tem um péssimo hábito. Família de dependente químico, elas têm um problema. Eu vou te internar. Não interna. Se desautoriza. Quando você falar que vai internar, interne. Faça a sua palavra valer. Ponha o limite na coisa. Não brinque e ameace e depois fica com dó e volta atrás. Porque isso é péssimo no tratamento. Isso desautoriza você e desautoriza todas as outras autoridades, inclusive o analista que está por trás. Então, não dá. Se você prometeu que vai internar e usou isso como ameaça, faça cumprir. Não importa se vai sofrer depois, mas é para o bem dele, faça cumprir. Né? Se você falou que ele não vai entrar em casa bêbado, deixa ele dormir na portaria do prédio, não faz mal. Mas se falou, cumpra. Né? Então, trabalhar essa questão na família é muito difícil, porque os pais, a gente entende, né? Tem uma culpa. Por mais que essa culpa não seja consciente, ela é sempre inconsciente. O filho está naquele estado. Então, eles acabam fazendo concessões que acabam prejudicando o tratamento, que não ajudam em nada. Mas a gente entende que é de boa intenção. Né? A intenção é boa. Aliás, diz o ditado, né? De boa intenção o inferno está cheio também, né? Então, é perigoso isso. No momento que o dependente vira e fala, eu estou bem, ali é o pior momento. É o momento que ele vai chutar o balde. Quando ele está na segurança total, de que ele está no controle, que ele nem se preocupa mais com isso, pode esperar que venha bomba. No momento seguinte, a bomba estoura. Já é um indicador. No consultório, quando a gente escuta esse, eu estou muito bem, estou tranquilo, nem penso mais nisso. Pode esperar que lá vem. Minutos para a coisa acontecer. Essa autossegurança, essa segurança excessiva, essa autoafirmação excessiva, é uma das condições que leva o sujeito à recaída próxima. Né? Então, são obstáculos no tratamento que a gente encontra no consultório. Outros obstáculos podem acontecer, como a falta de interação do psiquiatra com o analista ou com o psicólogo. Esse trabalho precisa ser em conjunto, precisa ser discutido em conjunto. Por quê? A medicação é passada e o cara vai voltar daqui a um mês lá.
Só que você vê o cara toda semana, você está percebendo o que está acontecendo. Você percebe se aquilo está ajudando ou não. Percebe se está subdosado ou superdosado. E aí você tem que entrar, sim, em contato com o psiquiatra para tentar achar um meio de fazer a coisa funcionar. Senão ela não funciona. Então, é difícil o tratamento nesse sentido que eu estou colocando para vocês. Né? Difícil não significa impossível. Né? E outra questão é assim, o sujeito, o paciente, tem que querer. Cabe ao analista despertar esse desejo nele. Tá? Mas muitas vezes o sujeito não quer. E não adianta você trabalhar em função do desejo dele, porque ele não quer sair daquilo. Ele quer continuar. Então não é hora de tratar ainda. Eu sempre digo, se está vindo porque a mãe quer, o pai quer, a gente até faz uma, duas entrevistas, mas a gente sabe que se o desejo do indivíduo não despertar ali, não basta o desejo da mãe, nem do pai. Não vai acontecer, não vai rolar. Né? E aí eu acho que é mais honesto da nossa parte, não adianta, não é o momento, do que tentar ganhar dinheiro em cima da situação que você sabe que não vai adiantar, que é besteira. Tá? Quais são os mitos, finalmente chego nos mitos e verdades, né, a respeito da dependência química? Fala por aí que qualquer droga cria dependência química, desde a primeira vez que são usados. Aliás, fala-se tanta coisa de dependência, por exemplo, tem gente que tem medo de tomar antidepressivo que cria dependência. Aliás, qualquer psicofármaco, na cabeça de algumas pessoas, cria dependência. Não é verdade. Primeiro que os remédios, falando de remédios legais, drogas legais, que criam dependência, são aqueles que têm tarja preta. Tarja preta é um indicador que pode haver, né, alto nível de toxicidade ou dependência. Então, o Rivotril, famoso, é tarja preta, o Frontal é tarja preta, o Dormonide é tarja preta. O antidepressivo não é tarja preta, ele é tarja vermelha. Né? É usado com cuidado, mas não cria dependência, nem oferece alto risco de toxicidade. Então, tarja vermelha não gera dependência em ninguém. Tá? As drogas todas, sem exceção, elas precisam haver uma frequência e um aumento de frequência para que se instale a dependência. Então, tem que haver primeiro um fenômeno de tolerância, que é eu ter que aumentar a dosagem para obter o mesmo efeito, para depois vir a dependência. Obviamente, há drogas que vão mais rápido, outras mais lento, mas nenhuma droga vicia da primeira vez. Isso não existe. Isso é um mito. Tá? Você tomou Rivotril um dia para dormir, você não vai ficar viciado que tomou um dia. Fumou maconha um dia, usou maconha um dia, não vai ficar viciado que usou um dia. Agora, esse aumento e essa predisposição de preencher o buraco de identidade com a droga é que faz a dependência se instalar. Então, aqui é um mito. Qualquer droga cria dependência química desde a primeira vez que são usadas. Mentira, é um mito. Pessoas sem muito conhecimento usam drogas. Bom, eu posso dizer para você que a grande maioria dos meus pacientes que são drogadependentes são pessoas muito bem instruídas, com grau universitário completo e de família, né, que supostamente são educadas, cultas. Então, a drogadependência não é um privilégio dos que sabem menos, do que têm menos informação. Ela é um privilégio do humano. Certo? Então, pessoas sem muito conhecimento usam drogas? Mito. Qualquer um usa. Da classe mais inferior, que usa o álcool, a pinga pura, o crack, para os mais abastados, que usam LSD, né, vai para outras drogas mais caras, mas qualquer um usa. O dependente químico que está sujeito a contrair HIV e DSTs, não há nenhuma relação. Tá? O que acontece é que, muitas vezes, né, o uso de seringas por pessoas que já estão contaminadas pode gerar a contaminação. Ou, muitas vezes, se prostituir para comprar droga pode gerar, né, aí a contaminação por uma DST ou HIV. Mas não é uma consequência direta, é uma consequência indireta. Tá? Denunciar o traficante coloca em risco o dependente? Gente, a gente sabe que hoje tem denúncia anônima e realmente funciona como denúncia anônima. Tá? Acho que aí é uma coisa muito relativa, tem que se olhar com muito cuidado, porque se
o dependente já está implicado, o traficante já está implicado com esse dependente que está devendo para ele, está batendo na porta dele e você denuncia, vai ficar claro que tem uma ligação ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, em termos de anonimato, isso é seguro. Tá? A denúncia é sempre anônima, ninguém sabe quem denunciou. Agora, tem que olhar o outro lado. Né? O que está acontecendo nesse momento entre traficante e dependente para se denunciar. Porque senão aí corre o risco de dar bomba virar para o lado do coitado dependente. Né? Vamos lá. Eita. Eu vou muito... É possível se livrar do vício? O que vocês acham? É possível controlar o vício. A dependência química é uma doença incurável. Lamento informar. Tá? É possível viver sem a droga, é possível ficar no controle, mas dizer que você nunca mais vai usar e que você pode ficar tranquilo, relaxar, não. A dependência química é uma doença incurável. Agora, o que nós fazemos é ensinar o sujeito a controlar, né, o seu impulso, para que ele fique cada vez mais tempo sem precisar dessa prótese que é a droga para preencher o seu vazio interno. Tá? Mas não se cura. Bebês podem ter dependência química se a mãe for dependente ao nascer? Não. Negativo. Bebê pode nascer subnutrido, pode ter algumas deficiências de vitamina, proteína ou até uma má formação congênita em função da mãe usuária de drogas. Agora, o bebê não vai ser dependente químico porque a mãe é dependente química. Isso não existe. Tá? Ele vai nascer com complicações de acordo com a intensidade ou tipo de droga que ela usa. Então, nós temos, por exemplo, a síndrome alcoólica no bebê recém-nascido, da mãe alcoólica. O bebê nasce magrinho, com rubor nas faces e a carinha de quem está alcoolizado. Tá? Só que isso é tratado e necessariamente ele não vai ser um alcoolista lá na frente. E para terminar, gente, que depois nós vamos no intervalo e as perguntas e respostas no final, nós vamos falar aqui o seguinte: ninguém é culpado por adoecer. Dependência química é uma doença. É uma doença que começa no psíquico e se estende para o somático, para o corpo. Mas é uma doença. Tá? Ninguém é culpado de ser dependente químico. Mas a gente espera que todo aquele que está nessa condição possa ser responsável por querer sair dela, por querer curar-se. Né? Então, a doença não é culpa de ninguém. Agora, querer melhorar e sair dela, sim. Isso cabe a cada um que está nessa situação desejar sair dela. Ter um futuro onde você veja os malefícios da coisa acontecendo para poder sair dela. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Né? Se vocês, em algum momento, quiserem mais informações, ali tem meu e-mail. Vocês podem copiar ali, tá? Meu telefone. Eu agradeço, nesse primeiro momento, a vocês. Vamos dar um intervalo e eu volto para estar tirando as dúvidas. Ok? Muito obrigado, gente.